Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Obrigada pela sua companhia na noite desta segunda-feira. Vamos saber agora o que é destaque no programa? Campanha salarial e o resultado das primeiras reuniões. Declaração do imposto de renda termina no dia 29. União Europeia decide barrar a carne brasileira. E aqui ao meu lado, para ajudar na condução do programa, como em todas as semanas, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana com grandes novidades aí para alguns setores e a resistência continua. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já está no ar. Iniciamos o programa falando de exportações. As empresas de Catanduva exportaram mais de 78 milhões de dólares no primeiro quadrimestre do ano, com uma alta aí de 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. As importações somaram quase 12 milhões de dólares, resultando aí em um superávit de 67 milhões de dólares na balança comercial. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a performance no mercado internacional colocou o município em 57º lugar no ranking estadual de exportadores, com a participação de 0,3% nos negócios feitos pelo estado de São Paulo. Os principais parceiros comerciais de Catanduva no primeiro quadrimestre do ano foram a Itália, com 11,2%, seguida pelos Países Baixos ou Holanda, 11%, a China, 9,9%, o Japão, a Argentina, os Emirados Árabes, Estados Unidos e a Rússia. Quanto aos produtos exportados, os extratos, essências e concentrados de café lideraram com 10,5 milhões de dólares, equivalente a 46,6% e uma alta de 20,6% com relação ao ano passado. O óleo de amendoim somou 6 milhões de dólares com participação de 26,7% e variação de 33,9%. Em terceiro lugar no ranking de produtos exportados apareceu o açúcar de cana, com 3 milhões de dólares exportados, uma participação de 13,7% e aumento de 121,8% na comparação com 2025. Já com relação às importações, a maioria dos produtos veio do Paraguai, tendo na sequência a China, a Argentina e a Itália. Os principais produtos foram leite e nata, com 2,3 milhões de dólares, uma participação de 78,9% e uma queda na comparação de 11,6%. São números aí que mostram quão importantes são as indústrias catanduvenses, e especialmente as da alimentação, né, Marcelo? Exatamente, Lívia, sem dúvida nenhuma, a alimentação na nossa região, ela tem mantido crescimento aí na nossa economia, tanto nacional, local e também internacional. Isso nos mostra, Lívia, o crescimento das exportações. Isso significa o quê? Geração de emprego, geração de renda, fortalecimento da produção e a entrada de recursos na economia. É tudo isso que nós precisamos, fazer a economia crescer. É isso que nós estamos aqui para trabalhar e fazer acontecer no nosso país. Ou seja, isso prova que os trabalhadores da nossa cidade, Lívia, estão produzindo com qualidade para que possa exportar. Porque se nós não tivermos um produto aqui dentro dos padrões internacionais, não será exportado. Então, isso quer dizer que os nossos trabalhadores, nós trabalhadores, temos essa capacidade de produzir bem. Marcelo, e são dados que podem ajudar nas negociações? Lívia, com certeza sim, essas informações é muito importante, porque quando o setor produtivo cresce, exporta, ele tem o que? Superávit,
não dá para o patronal na mesa de negociação ficar chorando, reclamando aí que as coisas não estão bem, tá? Esse número aqui fortalece o argumento de nós na mesa de negociação, tá? Por reposição salarial, acima da inflação, aumento real, melhores benefícios. Negociação não é somente um discurso, sempre eu trago aqui, é baseado em dados. E dado mostra que há espaço para as empresas avançar nas negociações. E mais na frente nós vamos falar sobre essas informações, porque informação, Lívia, é muito importante e para tudo, mas principalmente no meio de negociação. Porque, como eu digo sempre para os companheiros sindicalistas, quando nós temos informações, que nós temos base legal, nós desarmamos o lado patronal. E eles ficam sem saída. Isso que é importante a gente estar acompanhando aí de perto e ter essa informação. Bom, e agora um recado para todos os contribuintes, porque o calendário de restituições do Imposto de Renda 2026 inicia no dia 29 de maio, que é o mesmo dia em que termina o prazo para os contribuintes entregarem as declarações à Receita Federal. Os pagamentos eles foram divididos em 4 etapas, diferente dos outros anos, que eram 5 datas para restituição do Imposto de Renda. A regra diz o seguinte, se não houver pendências, quem declarar primeiro recebe a restituição primeiro. Quem tiver alguma inconsistência na declaração pode cair na chamada malha fina, tendo que regularizar a situação para somente depois receber a restituição. Então, o calendário de pagamento ficou assim: o primeiro lote no dia 29 de maio, o segundo lote no dia 30 de junho, o terceiro lote 31 de julho e o quarto lote 28 de agosto. A Receita Federal ressalta que, para além da ordem de envio, outros critérios também definem a lista de prioridade para a restituição, como o uso da declaração pré-preenchida e a opção de receber o valor por Pix. Dessa forma, a fila de quem receberá primeiro segue os seguintes critérios: idosos com mais de 70 ou 80 anos, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, contribuintes cuja principal renda seja o magistério, quem usa a declaração pré-preenchida e opta por pagamento via Pix, e aí depois vem os demais contribuintes. O Marcelo, você sabe quais são os principais erros que levam o contribuinte a cair na malha fina? Você em casa sabe? Omitir rendimentos, informar despesas médicas incorretas, divergências na declaração dos dependentes, erro na declaração de bens e erros de digitação. Por isso, como a gente sempre salienta aqui, né, Marcelo, é importante ter cuidado ao fazer a declaração, ter muita atenção e, em caso de dúvida, procurar um profissional, um contador que saiba fazer para você não ter esse perigo de cair na malha fina. Exatamente, Lívia. Esse tema é um tema muito importante aí para nós trabalhadores e trabalhadoras, porque nós precisamos fazer essa declaração do imposto de renda. E tem prazo, como você já adiantou, que é dia 29, é o último dia. Não podemos deixar para o último dia, tá? E um dos pontos importantes aqui, quem faz antes, sem erro, recebe primeiro. Então, esse é um critério que a Receita tem, que é importante. Mas não adianta fazer correndo e fazer de qualquer jeito, tá? Sem deixar os erros que você já deixou aqui, algumas falhas que o contribuinte pode deixar. Então, o melhor é procurar um contador de confiança para fazer corretamente a sua declaração. Porque hoje, Lívia, você sabia que a Receita Federal tem um sistema muito avançado que cruza dados, informações. Então, se você omitir, você está omitindo para você mesmo, mas não para a Receita, porque a Receita ela sabe de tudo, até a conta que você abriu, ela já sabe o que você tem lá. Então, precisa fazer correto. Com o seu CPF, eles têm acesso a tudo. Então, é muito importante ter esse cuidado e não deixar justamente para a última hora, para não fazer correndo. O Marcelo, é importante salientar que as mudanças no imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, elas não valem ainda para a declaração deste ano, só a partir do ano que vem. Exatamente, isso é a observação aí que tem que ser feita. Já está ganhando R$5.000, não precisa declarar. Não. Nós estamos falando do ano de 2025. Essa de 2026, que é a partir de janeiro, que vale para os R$5.000. Exatamente. Então, pessoal,
O prazo para declaração termina no dia 29 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Quem precisa declarar e não enviar até este dia, vai pagar multa, que é mínima aí de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então, para você não correr o risco de ter que desembolsar esse dinheiro, tá aí estão chegando os últimos dias. Bom, e para a gente encerrar esse bloco, na última sexta-feira, dia 15 de maio, a diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva participou da 10ª edição do Seminário Trabalhista em São José do Rio Preto. E agora o Marcelo vai contar para a gente quais autoridades participaram do evento, o que vocês discutiram durante esse seminário. Lívia, foi um seminário de altíssimo nível técnico também, isso é bom deixar bem claro. Tinha vários juristas ali, estava acompanhando comigo a vice-presidente Thelma, a diretora Regiane do nosso sindicato, que estava lá, e tiveram participação aqui de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o doutor Alberto Bastos, o desembargador da 15ª Região, doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias, membro do Ministério Público, juízes do trabalho, advogado especialista na área trabalhista, representantes da OAB e lideranças sindicais. Inclusive, Lívia, foi uma honra lá, e aqui eu quero agradecer a advogada, presidente da Comissão de Trabalho da OAB de São José do Rio Preto, que eu tive a honra de participar com o ministro do TST, fazendo banca com ele, Alberto Bastos, e a juíza do trabalho e o advogado. Foi muito importante ali aquela conversa. Inclusive ele parabenizou o sindicato, a entidade sindical ali, por estar encarando esses desafios aí da área trabalhista, tá? E nós discutimos vários assuntos, e um dos assuntos foi o desafio da justiça do trabalho em tempos pós-modernos, com a atuação dos procedentes vinculantes, teoria dos desafios indevidos no tempo de vida do trabalhador, o trabalho em luz do direito à felicidade, o checkmate, o direito do trabalho no tabuleiro da crise global, o futuro do direito. E aí foi esse tema, o futuro do trabalho do direito, Lívia. Aí eu participei nessa banca com a juíza, com o ministro e com o advogado, e uma das minhas falas lá, eu deixei bem claro que o direito do trabalho vive talvez uma das maiores transformações desde a Revolução Industrial. A inteligência artificial, as plataformas digitais, as crises econômicas globais, os conflitos internacionais e as mudanças nas relações produtivas colocam em debate o ponto central: como preservar a dignidade humana em um mundo cada vez mais automatizado. É um mundo que nós não sabemos o que pode acontecer, que a inteligência artificial, as plataformas estão tomando o espaço nosso no ambiente de trabalho. E aí deixamos bem claro, e falei, reafirmei, e aí depois vários advogados, até o ministro parabenizou pela minha fala, e aí eu ressaltei dessa forma, que o direito do trabalho não pode ser visto como obstáculo econômico, mas como um instrumento de equilíbrio social. Porque o capitalismo ele já tem o seu equilíbrio. Só que o trabalho, nós não temos proteção nenhuma. O direito do trabalho veio para isso, para ele equilibrar todo o sistema aí entre capital e trabalho. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho.
Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para tratar de um assunto bastante delicado que é a campanha salarial, né? É algo que todos os trabalhadores esperam aí para saber como é que está a campanha salarial. E na última semana foram várias reuniões para negociação de convenção coletiva, tá? E agora, Marcelo, faz um resumo para a gente de como foram essas primeiras reuniões. Lívia, as primeiras reuniões foram muito intensas, tá? Nós tivemos aqui setores que avançaram, outros setores com mais resistência e alguns ainda travados que nem marcou uma agenda com nós. Nós já estamos 18 de maio, data base 1º de maio, sequer alguns patronais se movimentaram aí para marcar a reunião. Mas vamos dividir isso aqui por setores, tá? Então, na terça-feira nós tivemos a reunião com o setor de ração, tivemos um dia histórico, Lívia. Uma terça-feira histórica que eu como negociador, apresentei ao patronal dados de crescimento do setor, tá? Por isso que eu falei para você que é importante na mesa fazer isso, tá? Então, em 2025, o Brasil ficou no terceiro maior produtor mundial de ração animal. Isso chamou muita atenção quando eu trouxe esse dado na mesa. Também, 89,9 milhões de toneladas foi produzida, tendo um aumento aí de mais 2,8%. E a estimativa para 2026, 97 milhões de toneladas, vai ter um aumento aí de 7,90%. A produção de 2025, 89,9 toneladas de ração, nós estamos falando ração animal. Não estamos falando outras não, porque eles sempre choram, não, vocês estão pegando a alimentação em um todo, mas nós pegamos especificamente o setor de ração animal. E exportação bateu o recorde, 4,06 bilhões de dólares. Isso foi para onde? Para a Europa, para a União Europeia. Então, isso foi um dado também histórico. E por causa disso, Lívia. E foi uma reunião bem extensa, né, Marcelo? Exatamente isso. Começou às 10 da manhã e terminou mais de 2 horas da tarde. Começamos na discussão às 9h30, começamos a ler algumas tratativas às 9h30, e estendemos até às 3h30, porque já é 1h30, já está em outra reunião agendada e acabou ficando para depois. E por isso que fui massacrado, Lívia, lá perante a patronal, porque eles foram surpreendidos com essas informações. Porque como é que o patronal senta na mesa de negociação, chorando para aplicar somente no IPC, as coisas estão difíceis, e de repente se apresenta números concretos. Inclusive, quem publicou isso não foi achismo, não foi nada, foi o próprio Sindirração, que é o patronal de ração. Quer dizer, eles deram a arma para vocês. Exatamente. Então, nós temos, mesmo se eles não dessem, porque às vezes quando a gente pega com outras fontes, eles dizem, precisa verificar, mas não, a fonte foi deles. Então não tem como recusar. Então por isso que aí foi uma batalha muito grande aí. A nossa bancada lá retrucava toda hora, porque foi um debate muito caloroso e até às vezes de ofensas. E agradeço até os pares aqui que estavam lá, que tentavam me defender. Falei, não precisa, deixa ele falar. Que a prova está aqui, nós não estamos argumentando algo do machismo, é concreto as nossas informações. Então, com isso, Lívia, nós chegamos aí a fechar, por isso que é histórico, que nós conseguimos fechar a primeira convenção coletiva de trabalho com a única negociação. Demorou? Demorou, mas um dia só nós conseguimos aí chegar num consenso, numa boa convenção coletiva. E como ficou? Um reajuste de
5,11%, com um aumento de 1% de aumento real. Piso salarial, 2.268,31, tendo um aumento de 5,11%. Ticket de alimentação, R$ 400, teve um aumento aí de 13,63% e com um aumento real de 9,52%. O VR foi para R$ 43, que é o Vale Refeição, aumentou 10,25%, tendo aumento real de 6,14%. E nós conseguimos colocar na convenção, Lívia, a cláusula do café da manhã, o de jejum, tá? Então, nós agora vamos levar essas informações para a ratificação das assembleias nas nossas bases. Então, foi uma negociação bastante positiva. Exatamente. Né? Tiveram aumentos expressivos, assim. Isso, inclusive, no salário, o ganho real, fora no ticket de alimentação, que é melhor ainda. Exatamente. Tá? E foi uma negociação, assim, difícil. Valeu a pena ficar sem almoçar. Fomos almoçar, era 4h30 da tarde, porque nós temos que fazer a outra reunião. Que a outra reunião eu vou falar também, que é o setor de frios, que não avançou em nada, tá? Começou já às 15h40, devido à reunião de ração que demorou, tá? E o que é importante, ela veio aqui, o setor de frio, apresentou para nós o NPC e tudo, e o mais interessante, deu uma contrapauta. Uma contrapauta que, olha, se eu ficar lendo aqui, nós vamos ficar o dia quase inteiro aqui falando. Mas o que acontece? Nós já rejeitamos essa proposta deles. Por quê? Porque o piso dele não é ruim, é horrível. Sabe quanto que é o piso, Lívia? R$ 1.873,98. Tem um ticket de alimentação de R$ 343,56. E ainda quer manter o PLR de R$ 750 sem nenhum reajuste. É um dos piores números do Estado. Dentre os setores da alimentação? Sim, mas tem um outro pior que eu vou falar agora, que é o setor de carnes e derivados. E são dois setores que sempre dão trabalho para negociar e fechar. Exatamente. Porque tem hora que o trabalhador aí que está nos assistindo fica, mas qual a diferença de frios e carne? Essa é a discussão. Por quê? Frios é os abates, que faz os abatedouros, que abate. Setor de carnes e derivados, os embutidos. Sim. Então, é o presunto, carne o salame. Exatamente. Carne não abate. Não abate, só o frio. Que é o frigorífico que vai e faz. E é um setor milionário, né? E são irmãos, né? São setores riquíssimos, né? Porque... Exatamente. E já o setor de carne, o patronal não aceitou a nossa alteração da database para 1º de maio, continua 1º de abril. Então já está bem atrasado. E apresentou a seguinte proposta. Lembre que o NPC de março, que saiu em abril, foi 3,77. Exatamente isso que eles querem aplicar. Um reajuste de 3,77%, um piso salarial R$ 2.023,51 e a cesta básica, que é a pior, o que é o ticket de alimentação, R$ 269. Ou seja, que você compra com 260. A pessoa não compra nada no supermercado com R$200. Isso ficamos Você indignados. sai com 2 sacolinhas no máximo. Exatamente. Isso tem que passar o mês inteiro. Isso, exatamente. O PLR, 518,85 centavos. Por isso que eu falei para você que é uma vergonha. Então nós já rejeitamos essa proposta e ficou de marcar uma nova rodada aí, que eles vão chamar o patronal, que nós excomungamos lá, falamos a verdade lá, do setor de carne, do setor de frios, e nós já falamos a verdade para eles. Aí eles vão chamar uma nova assembleia com o patronal, e aí não essa semana, mas talvez nem a outra, porque a questão de agenda deles vai estar marcando. Então isso quer dizer que esse setor de carne e frio nós vamos parar em junho. Tá? E que, por sinal, são 2 setores líderes aí em afastamentos, aposentadorias por LER-DORT, devido ao movimento repetitivo. Então, paga super mal e ainda tem uma classe que fica muito doente, né? Não valoriza o trabalhador. Acho que está na hora de nós impulsionar aqui e fazer uma greve geral nesses 2 setores, porque não dá mais. O trabalhador está adoecendo com isso. Não dá mais para a gente ficar numa mesma negociação pedindo esmola num piso, gente. Não dá. R$ 1.873. Se a pessoa morar de aluguel, passa fome. Mas
vamos ter que resolver essa questão. E aí nós tivemos também a rodada de setor de suco, que veio com uma proposta indecente, Lívia, porque só fez uma alteração. Aumentou tão somente o ticket de alimentação. Então, qual foi a proposta do setor de suco? 0. Não, o reajuste manteve a da passada, que deu INPC em tudo. Só que aumentou um pouquinho no ticket. Então, reajuste 4,11%, que é o NPC. Piso salarial 2.168,31. O ticket de alimentação 271, que teve 4,5% de aumento. E essa proposta foi rejeitada. E aí nós já deixamos um prazo que até o dia 24 agora, eles precisam já confirmar a nossa data, que deixamos a data proposta para o dia 28 de maio, às 11 horas, em Rio Claro. Então nós queremos aí que é a última rodada, que agora já é a terceira. Sim. E todas as nossas negociações nós tiramos um parâmetro. Nós vamos trabalhar com 3 rodadas. Se as 3 rodadas não avançar, e aí nós vamos ter que tomar as providências cabíveis de fazer o quê? Levar o tribunal, o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, para tomar decisão, porque não dá mais de os trabalhadores ficar aguardando aí durante um ano, quando chega e fica aí atropelando, tentando vencer nós pelo cansaço. Marcelo, e as tratativas locais? Viu, Lívia? Mas antes disso, só quero chamar a atenção também do trabalhador sobre essa situação, tá? O que me chama a atenção é que todos os setores disseram que iria aguardar, Lívia, a legislação no tocante do fim da escala 6x1 e a redução da jornada sem redução do salário. Foi unânime, eles combinaram que todo o discurso foram iguais. E aí eu deixei bem claro para todos também. Se vocês aguardar sair a legislação, quando sair, não trate com o sindicato para tentar negociar, porque vai ser inegociável, principalmente no tocante de querer reduzir o salário. Isso é impossível. Já deixar bem claro aqui para todos. E quero ir sobre a NR1, que nós cobramos nas nossas negociações, como foi publicado no jornal O Regional no dia 14, e aqui quero agradecer o jornal O Regional aqui pelo trabalho que vem fazendo na nossa região, dando publicidade em tudo, e nós deixamos bem claro, no dia 27 iremos enviar um ofício para todas as empresas solicitando todas as documentações necessárias da NR1. Isso é importante. E deixamos bem claro também que nenhuma convenção ou acordo coletivo de trabalho não será fechado sem aumento real. Foi isso que foi a questão que nós tratamos nessas negociações. E as tratativas locais? As locais, Lívia, depende muito do setor. Tem vários setores que já nos procuraram, tá? Tem algumas empresas demonstrando abertura para negociações, outra não é que está se recusando, não vem marcar reunião, umas marca e desmarca. Então o sindicato está firme nessa situação que nós não vamos deixar essas coisas aí acontecer, nós vamos para cima. Marcelo, tem agenda essa semana? Temos agenda sim, a Convenção Coletiva de Trabalho já marcou a primeira rodada de negociação do setor de bebida, tá? Será agora dia 20, tá agendada em São Paulo, na FITASP, tá? E essa semana temos várias reuniões aqui, Lívia, para discutir o acordo coletivo dos locais, tá? Temos reuniões com a Usina São Domingos, com a AgroSol, Usina Santa Isabel, Usina Coff, entre outros que podem aparecer no decorrer da semana. Essas são uma questão agendada. Mas também nós temos a assembleia também marcada, no dia 21, na Mamute, em Itápolis, e no dia 22, na empresa de ração, em Uchoa. Então as coisas aqui não param, vai ser uma semana intensa de decisões, mas deixando claro, sem aumento real, não tem acordo nem convenções coletivas de trabalho para fechar. Bom, depois desse banho de informações, a gente faz uma pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros.
Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora a gente continua falando de negociação porque dois assuntos que saíram na mídia na última semana e que podem preocupar o setor de frio, de carne, justamente que a gente estava falando no bloco anterior. O governo do Brasil se declarou surpreso com a retirada do país da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo humano para a União Europeia. Esse anúncio foi feito no dia 12 de maio. A União Europeia ela não reclamou que a carne brasileira esteja contaminada. O bloco europeu afirmou ter adotado a medida porque o Brasil não apresentou garantias suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. A questão é regulatória e envolve rastreabilidade sanitária, certificação e comprovação documental sobre o uso dos medicamentos. A União Europeia considera que o Brasil ainda não demonstrou de forma suficiente que essas substâncias deixaram de ser usadas ao longo de toda a cadeia produtiva animal destinada à exportação. Esses antimicrobianos são medicamentos usados para combater micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Na pecuária, essas substâncias podem servir tanto para tratar a doença quanto para estimular o crescimento dos animais e aumentar a produtividade. A União Europeia proíbe especialmente o uso de antimicrobianos que também são importantes para os tratamentos médicos em humanos. O objetivo é evitar a chamada resistência antimicrobiana, situação em que as bactérias passam a resistir aos medicamentos. A decisão ela não deve ter um impacto imediato, pois ela entra em vigor no dia 3 de setembro. No momento, não há qualquer proibição em vigor e o Brasil continua exportando carne e outros produtos de origem animal para a União Europeia. Bom, e aí tem a questão do governo chinês, que informou no último dia 9 que o Brasil atingiu a meta da cota de exportação de carne bovina que pode entrar no país asiático com uma tarifa reduzida de 12%. Quando o volume embarcado ultrapassar 1,1 milhão de toneladas, o que deve acontecer em breve, a carne brasileira será taxada em 55%. A decisão de limitar as exportações de carne do Brasil e de outros países foi anunciada pelo governo chinês no último dia de 2025 e entrou em vigor já no dia 1º de janeiro deste ano. O objetivo é proteger a pecuária local. Porém, no dia 14 de maio, durante um evento na China, exportadores brasileiros e importadores chineses de carne bovina reforçaram a importância da relação comercial entre os dois países e sinalizaram que há espaço para expandir os negócios. Marcelo, eu trouxe esses dois assuntos porque, como a gente já vem falando, né, é um período de negociação do setor de frio, de carne, e eu queria saber a sua opinião, como que essas decisões podem afetar a indústria brasileira e, consequentemente, as negociações deste ano, que já estão se mostrando difíceis. Lívia, impacta diretamente porque nessa questão da União Europeia, é em setembro que vai acontecer isso, não é agora imediato, tá? É bom a gente lembrar aqui, e a verdade tem que ser dita, cada país tem suas exigências legais.
E eu vou falar com propriedade sobre os países europeus, que eu fui lá por 2 vezes, conheci lá alguns empresários, e eles são muito exigentes de fato. E dou razão para eles. Porque se eu compro o produto, eu tenho que saber se esse produto realmente é de qualidade. Se esse produto não tem nenhuma substância que vai adoecer a minha população, óbvio. Exato. Isso está claro. Agora, eu sou brasileiro, com muita honra, mas o Brasil precisa também de tomar cuidado. Quais são as exigências daquele país para nós não fazermos a coisa errada? Porque se você não apresentar laudos técnicos a um país que você exporta, automaticamente será feito isso. Isso é bem claro, tá? E é importante dizer que as restrições internacionais, o setor patronal, eles vêm ignorando. Ele vem ignorando os trabalhadores sobre isso. Eles crescem as produções, as exportações, as produções, e esquecem sempre o trabalhador. Mas o importante aqui é dizer que é preciso que nós, sindicalistas, começamos a observar uma coisa. Porque essa conta, caso esteja essa suspensão tanto da China, porque eles também, aí nós temos que fazer a defesa, Lívia. Se a exportação está indo, tem um valor X. Se passa, por isso que hoje a taxa é 12%. Se passar daquela meta lá, passa para 55%. Isso eles estão fazendo o quê? É preocupado com a pecuária local. Que isso que o Brasil deveria fazer também. Se está entrando exportações aqui de outro país que está desvalorizando o nosso produto, nós temos que colocar uma meta. Opa, é até X, passou de X, vamos aumentar para o quê? Para o poder aqui de compra, aqui nosso, valorizar. Porque vem com produtos lá, e aí eu não posso afirmar aqui, não sei como é que vem, quais são as exigências que está, vem de qualquer jeito. E desvaloriza a nossa indústria local. E por isso que nós vamos trazer essa situação. E o sindicato não vai aceitar, Lívia, que nenhum trabalhador pague essa conta. E uns falam, pagar a conta sozinho. Não, nem sozinho. A conta não é do trabalhador. A conta é da empresa, que a empresa só quer produzir e não valoriza a mão de obra que somos nós trabalhadores. E com certeza, antes de anunciar essa restrição à União Europeia, eles devem ter notificado o governo brasileiro. A questão da notificação, Lívia, ela nem precisaria notificar. Se eu falo, Lívia, vou pegar um exemplo, esse copo de água aqui tem que estar transparente, não pode estar sujeira. Se você não coloca um laudo para mim, me garantindo, simplesmente eu falo, eu não quero mais, eu não preciso notificar. E já tem um requisito, é aquilo. Se você sai daquele requisito, automaticamente isso é bloqueado. E ainda está dando prazo até setembro. Nós temos ainda para correr atrás aí, vamos dizer, do prejuízo. Tá? Então, essa questão da restrição, o Brasil tem que ficar esperto com isso. Isso não é só na Europa, não. Isso vai se estender para todo o Brasil, para todo mundo, tá? Mas você acha que isso pode interferir no preço da carne no mercado interno? Pode haver queda ou eles devem destinar isso para outros mercados, né? Mas vai ser uma colocação do patronal. Olivia, pode sim ter uma queda, mas mínima, tá? Uma queda mínima, pode ter. E não será automático isso. Se houver redução da exportação, pode aumentar a oferta interna, o que teoricamente reduziria, não quer dizer que vai reduzir o preço. Mas na prática, muitas empresas redicionam, dá direção para outros países. Você tem outros mercados. Então não há garantia que a queda do preço aos nós consumidores. Isso não tem garantia. Porque quando se fecha uma porta, eles vão atrás de milhares de portas, bate lá nos outros países, como aconteceu quando o Trump lá subiu o tarifaço veio para o Brasil se expandiu para a Índia, para México, foi buscar outras alternativas. Então, isso não é argumento para penalizar o trabalhador. Bom, e falando em trabalhador, vamos falar da escala 6x1, porque os ministros do governo Lula e lideranças da Câmara dos Deputados acordaram, na quarta-feira, dia 13, que a proposta de emenda à Constituição, a PEC do fim da escala 6x1, deve contar com descanso remunerado e 2 dias por semana, por meio da escala 5x2, além de reduzir a jornada semanal das atuais 44 para 40 horas.
Ficou acordado também que, além da PEC, será aprovado o projeto de lei com urgência constitucional enviado pelo presidente Lula para dar celeridade à pauta. No caso do projeto de lei, ficou definido que ele vai tratar de temas específicos de algumas categorias, além de servir para ajustar a atual legislação à nova PEC. Esse acordo, Marcelo, entre a Câmara e o governo, muda em alguma coisa a tramitação do projeto? Explica para quem nos assiste se isso muda aquele cronograma que a gente falou no programa passado. Olívia, essa mudança, pela data, não vai mudar. A única coisa vai ajudar na velocidade. O acordo político entre o governo e a Câmara dos Deputados fortalece a pauta e aumenta a chance de aprovação, tá? Isso que é importante. Mas ainda precisa passar por votação em 2 turnos, na Câmara e no Senado. Na semana que vem, nós já teremos aqui, nós vamos anunciar aí, não no dia 25, mas nas próximas semanas, vamos estar anunciando aí, porque no dia 26 será a votação no plenário da Câmara. Então nós já teremos um resultado aí. Só que isso dá pressão para o Senado e nós esperamos que o Senado faça o mesmo, agilize essa situação. Bom, e aí o deputado Hugo Mota, do Republicanos, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, estabelecemos que o encaminhamento da PEC será pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, com 2 dias de descanso, sem redução salarial. Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Fecha aspas. Como a aprovação da PEC pode fortalecer as negociações coletivas? Pode fortalecer, Liv, muito, tá? Porque abre espaço para negociação por setor, adaptação à realidade de cada categoria e o sindicato ganha mais força, porque o sindicato sempre representa os trabalhadores e muitas vezes os trabalhadores não reconhecem, porque se ele tem hoje um piso salarial diferenciado, não é um salário mínimo, quem conquistou foi o sindicato. Se ele tem um ticket de alimentação, uma cesta básica, um PLR, isso não está na lei, é o sindicato que conquista. E isso, para negociar, vai nos fortalecer a cada vez mais. Mas a lei, Lívia, vai criar base, mas a negociação ajusta à realidade. E por isso que já falamos para as empresas, quer negociar, o momento é agora. Se depois que a lei vier e determinar assim, não tem negociação. Isso deixando bem claro. E Lívia, eu vou te falar, vou fazer um comentário aqui. Mota já começou a sua campanha salarial de 2026, quando ele argumenta e cita os sindicatos. Ele está dando um sinal para nós, trabalhadores, dizendo, ó, eu estou ajudando vocês, não esqueça de mim, tá? Ajuda eu. Tipo assim, ele já começou pedindo voto com essa situação. É aquela coisa, uma mão lava a outra, então eu estou ajudando vocês, me ajudem em outubro. Exatamente isso. E aí eu ia até te perguntar o comportamento do patronal diante disso tudo, né, quando é colocado em pauta, mas você já até adiantou que eles estão resistentes, né? Exatamente. Se aprovada a mudança, o Brasil se somará ao México, à Colômbia e ao Chile como mais um país da América Latina a reduzir a jornada de trabalho na atual década. Lívia, essa discussão nossa é histórica, né, de redução. Olha, nada contra, tá? Esses países, mas estamos falando do Brasil. Um país aí que é um dos melhores da América Latina. Mas tá? super atrasado em algumas super questões. Super atrasado. Nós estamos comparando com México, Colômbia e Chile. Olha isso, eles já reduziram. E aí eu dou um recado aos patronais. Fecharam, quebraram. Você entendeu? Então esse discurso é vazio. Esse é discurso vazio. Porque nós estamos tentando avançar aqui socialmente a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Nós queremos dignidade. Nós vamos produzir, mas com saúde, com descanso. Isso pode ter certeza que o trabalhador menos cansado produz melhor, produz mais. Agora é a hora de a gente deixar bem claro, nós não vamos negociar, é inegociável reduzir salário. Deixar bem claro, não se atreva a trazer esse tema para a mesa. Porque acho que desde 2010, 2011 é falado sobre redução de jornada.
Passaram-se aí tantos anos e agora que está nas vias de fato, não adianta querer negociar. Olívia, se a gente for buscar historicamente, isso está desde a Constituição de 1990, que já vem essa informação de querer reduzir. Só que ainda eu daria um passo a mais. Tinha que reduzir imediatamente as 40 horas e já se programar de transição para 36 até 10 anos. Essa eu acho que seria uma posição muito importante. Bom, e para a gente encerrar, um recado, ó. Os trabalhadores poderão consultar a partir do dia 25 de maio, próxima segunda-feira, o saldo do FGTS disponível para o uso no programa de renegociação de dívidas do governo federal, o novo Desenrola ou Desenrola 2.0. A medida libera até 20% ou R$1.000 disponíveis com prevalência do maior valor para amortização ou quitação de débitos em atraso. Após a consulta ao saldo, as instituições financeiras terão até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações no sistema da Caixa Econômica Federal, segundo o Ministério do Trabalho. Depois da validação do contrato, a Caixa fará a transferência direta do valor do FGTS à instituição financeira. A estimativa é de que até 8,2 bilhões de reais sejam usados para a renegociação de dívidas por meio do novo Desenrola. Mas é preciso ter cuidado. Exatamente, Lívia. Esse programa pode ajudar muito os trabalhadores endividados. Mas o importante é ter atenção. Usar o FGTS com responsabilidade. Avaliar se a dívida realmente vale a pena quitar ou não, tá? Então, precisa fazer uma análise sobre isso. E o fundo de garantia, deixar bem claro, é uma segurança nossa do trabalhador, tá? Não pode ser usado de forma impossível. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo e comprar, não, vou me endividar, depois eu entro lá e pago. Não é assim. Não é assim porque o fundo de garantia é um seguro para você quando sai da empresa. Tipo assim, uma poupança que eu mesmo não quero usar o meu. Quero até aposentar, que não vai aposentar, quando Deus sabe. Isso acontece, mas é para você não usar, ou usar numa emergência. Você é demitido, você tem algo para sobreviver naquele período enquanto você busca uma recolocação no mercado de trabalho. Então, use, mas use com atenção. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira que vem. Uma ótima semana a todos. Os trabalhadores e trabalhadoras, fiquem tranquilos, porque qualquer novidade nas negociações, nós iremos até você fazer a assembleia, trazer as informações. E nosso encontro é na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe, uma ótima semana.